Fala, cosmonautas! Bem-vindos a mais uma edição do Mooncast, o primeiro podcast na Lua, onde nossos convidados especiais são avatares e vão revelar tudo o que tá rolando no universo de Web3, metaverso e NFTs para marcas. Você pode acompanhar todos os episódios do Mooncast no Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcast e Áudios. E não esquece de nos seguir nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Agora, se quiser participar das gravações ao vivo aqui na Lua com o seu avatar e poder fazer perguntas e interagir com os nossos convidados, basta entrar no nosso grupo do WhatsApp, o Mooncast Friends. Só clicar aqui no link da descrição. Eu sou a Raya Wad, criadora de conteúdo e palestrante sobre Web3. Minha missão é facilitar o onboarding de pessoas e empresas nesse universo tão inovador. Eu sou o Ian Borges, CEO e cofundador da MetaCosmos, uma agência especializada em ajudar marcas a alavancarem seus negócios de forma relevante na Web3. E o nosso objetivo com esse podcast é democratizar o conhecimento sobre o Web3 para o máximo de brasileiros de uma forma mais leve, mas principalmente mostrar as oportunidades de negócio para os profissionais de marketing, grandes marcas e agências de publicidade. Além, é claro, de aprofundar o assunto para entusiastas do Web3, creators, empreendedores e investidores interessados em fomentar esse mercado que não para de crescer. E hoje começamos oficialmente a segunda temporada do Mooncast, onde a cada episódio vamos focar num tema mais específico e trazer os maiores nomes da Web3 do Brasil para compartilhar suas experiências e aprendizados e te inspirar nessa jornada aí de exploração. E o convidado de hoje é o Rafael Lima, um verdadeiro hacker da vida, yogi, empreendedor digital, desenvolvedor de software há 30 anos e estudioso do ecossistema de criptomoedas. E hoje ele é sócio de algumas empresas como Impulso, Kobana, Kobogo e a Vida Ventures, que é uma VC que investe em projetos na Web3. O Rafa vai falar sobre a mentalidade Web3, todo esse ethos e seus principais fundamentos, além dos impactos econômicos e sociais que essa revolução já está causando aí na nossa sociedade. E por último, as grandes oportunidades para marcas e negócios em 2023. Let's fly! Hoje é o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Mooncast, onde estamos abrindo aqui para convidados especiais. E temos hoje a grande honra de receber Rafael Lima, um verdadeiro hacker da vida, uma pessoa que eu admiro muito e que me inspirou muito na minha jornada também na Web3. Sei que é uma pessoa muito especial para a Rai também, então é um privilégio começar esse novo momento aqui do Mooncast, abrindo com esse ilustríssimo convidado aí. O Rafa é um cara que, para mim, hoje, em termos de mentalidade Web3, é uma pessoa que pode nos ajudar muito a entender o verdadeiro ethos da Web3, as verdadeiras virtudes, cultura, pensamento. Então, acho que vai ser um bate-papo muito inspirador nesse sentido, mas também ele é uma pessoa que tem um olhar muito interessante sobre oportunidades de negócio. Então, eu queria que a gente duelasse um pouquinho nessas duas frentes, né, ao longo dessa nossa conversa. Começando aí, Rafa, se você puder contar um pouquinho, né, como que... Primeiro, bem-vindo, e como que a Web3 surgiu na sua vida? Legal, obrigado aí, valeu, Ian, pela introdução. Não acho que seja isso tudo aí não, mas enfim, tá tudo bem. E legal, obrigado pelo convite também, Rai, por estar aqui. É bem legal poder participar logo do início aí do Mooncast, estarmos juntos aí nessa. Então, respondendo sua pergunta, Ian, o Web3 entrou na minha vida, eu acho que antes mesmo da galera começar a chamar de Web3, esse movimento. Isso aconteceu em 2013, quando eu comprei Bitcoin pela primeira vez. Eu fiquei sabendo de Bitcoin até um pouco antes, né, de um grupo da galera de desenvolvimento de software, agilidade, que eu fazia parte. E em 2013 eu comprei pela primeira vez, e em 2015 eu tinha uma empresa nos Estados Unidos, tinha conta lá, né, na física e na empresa, e eu consegui comprar Bitcoin pelas corretoras lá de fora. Na época não existia ainda corretoras aqui no Brasil, e também lá fora não tinha o Know Your Client, não pedia Social Security Number, nada disso, então mesmo como brasileiro, tendo uma conta lá, era possível comprar. E aí eu tive a oportunidade de fazer um pouco de arbitragem, né, que é comprar lá e vender aqui no peer-to-peer,
um P2P profissional, vamos dizer assim. E foi bem legal, foi a minha primeira experiência, assim. E aí depois, né, acompanhando o mercado, em 2017 eu conheci o Ethereum, e aí eu acho que foi quando o Web3 começou mesmo com esse conceito de Web3 para mim. Né? Quando eu enxerguei e vi o Ethereum, eu enxerguei a oportunidade, e não foi difícil para mim ver o potencial do projeto. Né? Como desenvolvedor de software, era fácil identificar assim, todo o potencial, onde poderia chegar, que enfim, acabou chegando. E aí foi assim que tudo começou para mim. Eu comprei o Ethereum a $48 na época, fiz um artigo no meu site falando que eu acreditava que o valor poderia chegar a $1.000, o que parecia um absurdo na época, né? Conversando com o Matheus, né, que é os meus sócios também, ele falou, cara, não, impossível, isso não existe, né? Porque um cara do mercado tradicional, financeiro, enfim, né, tinha como base toda a valorização dos ativos tradicional hoje, né, que a gente chama de tradicionais, né, e não existia nada do gênero realmente, mas na prática o que aconteceu é que até 2021 passou muito mais disso, né, o Ethereum chegou a $4.800, né, no all-time high, se eu não me engano, e aí foi bom. Acabei não ganhando grana legal assim de guardar Bitcoin, porque eu não guardei Bitcoin, né, aquela história a gente sempre chora por isso, quem fez, né, tá sorrindo, enfim. Mas no Ethereum acabou que a gente guardou, tanto eu quanto o Matheus, e isso foi bem legal. E funcionou muito bem, né? A gente acabou depois usando isso para iniciar alguns negócios aí em 2021. A Web3 chegou assim para mim. Eu acho que esse negócio de guardar Bitcoin é mó balela, né? A galera sempre ouve de tipo, se eu tivesse comprado Bitcoin quando era $1, eu duvido que ia ter segurado até chegar ao ponto que chegou, né? Provavelmente teria vendido a, enfim, tipo 10, 20, $30, dependendo ali. Era o que era normal, né? Aconteceu comigo. Na época, eu tava comprando e vendendo Bitcoin a R$300, imagina. R$300, não sei nem quantos dólares eram na época, não sei quanto valia o dólar, mas enfim, R$300, cara. Aí quando bateu R$3.700, tipo assim, já era 10 vezes, mais de 10 vezes, aí eu vendi o meu umzinho Bitcoin que tinha lá na época, e eu fui meio burro, na verdade, porque eu vendi a troco de alho, porque não ia fazer nada com dinheiro, tipo assim, tava lá, falei, vou vender. Aí vendi. Assim, pelo menos você não comprou 2 pizzas, Rafa. Então, é o outro lado da moeda, né? Mas, enfim, foi assim, é o aprendizado, não dá para realmente... Era muito difícil saber, né? E ficar comprado, assim, na ideia. Eu não estava tão conectado também. Depois de 2017 lá, eu desconectei bastante. Fui voltar a olhar isso só em 2021. Mas teve gente que teve... foi visionário, né? Teve a visão, né? Ou a sorte, não sei, de guardar. Mas eu acho que, assim, para mim começou nesse lado do financeiro mesmo, né, da criptomoeda, né, porque é assim que começou na história também, né, o Bitcoin nasceu como uma criptomoeda, mas logo depois eu comecei a ter o olhar já mais da tecnologia, assim, do potencial de infraestrutura, de tecnologia e etc. E desde lá, inclusive, eu formei uma ideia para mim de que o Ethereum seria maior do que o Bitcoin. Eu acredito nisso até hoje. Então, em 2017, quando eu bati o olho, eu estava conversando sobre isso, até falei para o Matheus, cara, e o Ethereum acho que vai valer mais do que o Bitcoin. Então, enfim, é uma crença que eu tenho, porque eu acredito muito mais na utilidade e no uso da tecnologia do que numa percepção de valor e num papo de reserva de valor, né? Porque para mim a reserva de valor só faz sentido se existe a percepção de valor. E tudo bem que a escassez ela gera isso, mas anyway, eu dou mais valor e eu gosto mais das teses que envolvem a utilidade, a infra, a tecnologia, e como cara de software, né, eu acho que é mais fácil para mim, mais natural para mim olhar sobre esse aspecto. Com certeza, com certeza. E você acha que você ter esse background de tecnologia, então, te ajudou a entrar nesse mundo de Web3? Porque você disse que começou com essa questão de financeira, né? Ali como dinheiro, assim como o Bitcoin começou. Mas hoje você tá super envolvido na Web3 mesmo. Não só na parte de criptomoedas, mas ali de tecnologias, desenvolvendo coisas aí pro ecossistema. Então, você acha que você só chegou nisso por causa do seu background de tecnologia? Acho que sim. Porque, como eu falei, eu fui ouvir de Bitcoin pela primeira vez num grupo de amigos de agilidade.
gente se encontrava todo ano, viajava e tal. Se eu não me engano, foi o Klaus, que foi até meu sócio, que comentou sobre isso. Então veio dessa galera, vamos assim dizer. E depois, como a gente está falando de dinheiro digital, token digital, enfim, tudo digital, eu acho que tem uma conexão muito forte, assim, para mim, com o avanço da tecnologia. E depois que eu entendi que o uso da blockchain, né, a blockchain como tecnologia que foi criada a partir do Bitcoin, tinha várias possíveis aplicações para um processamento de dados e uma internet descentralizada, não só distribuída, mas também descentralizada, aí que para mim virou a chave. Aí que para mim foi assim, a virada de chave de sair dessa porta de entrada, que eu acho que é para todo mundo, né, de Bitcoin, dinheiro, etc., para olhar todo o potencial que envolvia negócios, mudanças sociais, econômicas e sociais e tudo mais. Meu background de tecnologia e de software e ter montado negócios nessa área ajudou demais, com certeza. Eu acho que foi bem relevante. Legal. Porque esse é um ponto, Rafa, que por isso que eu te admiro tanto nessa jornada. É esse ethos, né, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque te conhecendo ao longo das suas diversas reinvenções e tomadas de decisões de carreira, de negócios, você sempre foi uma pessoa que lutou contra o sistema, né, o establishment, aquelas, né, o que todo mundo fazia ou dizia que era o correto, era o certo, ou visões de fórmulas, padrões, né? E tanto para negócios quanto, né, para a vida como um todo, né? Por isso, lendo seu manifesto e entendendo um pouquinho mais de você, né, e esse olhar hacker, né, para a vida, que eu queria entender, na sua opinião, quais são, se a gente tivesse que tirar todo o barulho em torno da Web3 e fosse para o essencial, né, se você pudesse reduzir a Web3 em alguns pilares, quais pilares seriam esses, na sua opinião? A minha conexão com a Web3 ela foi muito natural, muito por conta disso que você comentou, né, da minha visão de mundo e que eu, inclusive, externalizei por meio do manifesto que está no meu site, que fala sobre o problema que a gente vive, né, hoje das grandes corporações e das grandes empresas, das grandes organizações, meio que criando mecanismos para enriquecer poucos às custas da energia de vida de muitos. Eu entendo e acho que o sistema, né, com S maiúsculo que a gente vive hoje, ele é uma engrenagem muito meticulosa, né, feita para que a maioria das pessoas doem a sua vida, né, em troca, né, não é nem em troca, na verdade, assim, tipo, com o objetivo de enriquecer uma pouca parcela da sociedade, uma parcela pequena da sociedade, né? Eu não gosto da ideia de crescimento infinito, eu não gosto da ideia de grandes negócios, grandes empresas. Eu, desde que comecei, optei por tentar montar pequenos negócios e vários pequenos ou médios negócios. Então, quando começa a crescer demais, já vejo alguns problemas. Assim como o Sandler comentava, né? A única coisa que cresce indefinidamente na natureza é o câncer. Então, já agora respondendo sua pergunta mais diretamente, o valor essencial da Web3 é descentralização. Descentralização é o que é de mais importante. Por isso que, para mim, todo esse movimento, ele representa não só um movimento tecnológico, mas também econômico e social. Porque, na medida que você consegue criar uma rede cujas regras de funcionamento não são controladas por uma entidade única, grande e poderosa, você muda o jogo. Então, essa que é a grande virada de jogo no mundo, para mim, que a Web3 traz, que é a possibilidade de você ter sociedades, acordos sociais, econômicos, sistemas funcionando sem a necessidade de uma única entidade. Eu adoro ouvir o Rafa falando sobre essa visão dele de Web3. Eu acho uma pessoa, tipo, super visionária, assim, em relação às empresas que ele tá envolvido e tal. Rafa, o que você gosta de passar como mensagem, assim, pra galera que tá começando a olhar pra Web3, não sabe muito bem ainda
por onde começar, onde todo esse movimento de tecnologia pode levar a gente? Conta um pouquinho aí da sua visão, assim, de futuro da Web3. Eu acho, sim, eu sou absolutamente comprado na ideia, né? Então, enfim, sou muito suspeito para falar, mas eu acho que a Web3, ela... Primeiro, vamos definir um pouquinho, né? O que é a Web3? Eu falo Web3, para mim, o Web3 ele é um conjunto de tecnologias, de inovações que nascem a partir do advento da blockchain, e que tem como premissa essa visão de descentralização. Na prática, a gente tem as criptomoedas, a gente tem os tokens, que são ativos digitais usados para que você possa, não sei como explicar de forma simples, mas você possa interagir dentro de um grupo social e que tenha algum valor específico para aquele grupo social. E de forma prática, a gente tem organizações hoje e comunidades hoje que têm seus próprios tokens. Esse token tem um valor, dentro daquela comunidade. Então, assim como a gente vê alguns, até moeda social, até aqui no Brasil, no Nordeste, se não me engano, algumas cidades que rodam ali dentro daquela própria cidade. Então, imagina que agora você consegue fazer isso usando um token digital, né? Assim como blockchain é uma moeda digital. A gente tem os NFTs, que são os tokens não fungíveis, que também são ativos digitais, mas aí eles já são únicos e tem uma série de aplicações também. A gente tem as DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas, que são, para mim, futuro de muitas organizações. Acho que muitas empresas elas vão se transformar em DAO ou vão perder para algumas DAOs. E também tem lá seus tokens, tem uma governança e, de certa forma, de uma forma bem simples, é como se você pudesse ter uma empresa com 1 milhão de sócios, e que a coisa funcionasse. Então, isso tudo que envolve desde o metaverso também, todo o ambiente de troca, interação em ambientes 3D, que vão envolver toda a parte econômica, financeira também, enfim. Então, eu acho que tudo isso, todas essas tecnologias, todas essas letrinhas aí, etc., vão fazer parte da nossa vida, dos próximos anos, cada vez mais na atualidade. A gente vê a curva de adoção de novas tecnologias e inovação, ela sempre tem os early adopters, depois elas chegam na massa, vai crescendo, depois chegam no platô, e aí são substituídas por novas inovações, e por aí vai. E a gente está muito no início ainda, a gente está bem no iníciozinho ainda. Todos que consomem isso são early adopters, como é que é português, early adopters? As pessoas que entram no início, né? E são os primeiros a adotar as tecnologias, são os desbravadores. E a gente está nesse momento. Então, a mensagem que eu dou para quem ainda não entende, que não participa disso, é de que isso vai causar uma revolução tão grande quanto a própria internet causou. Então, imagina que antes da internet, a gente era muito mais limitado do ponto de vista de comunicação. Tá? A internet, que a gente conhece hoje, que a gente está acostumado a usar, ela fez uma revolução do ponto de vista de comunicação. Ela mudou a forma como a gente consumia informação, mudou a forma como a gente se comunica. Antigamente era só telefone, agora é mensagem, é áudio, as notícias são muito mais rápidas, ela facilitou a globalização, ela trouxe uma velocidade incrível na adoção e a facilidade, agilidade e facilidade da comunicação. E essa nova fase que a gente chama de Web3 vai criar a mesma coisa para a questão econômica, financeira. Tá? Então, assim como um pouco mais difícil da gente se comunicar com uma pessoa lá no Japão, estando aqui no Brasil, e agora é muito fácil, você, no WhatsApp, mandou mensagem é instantâneo, vai ser muito fácil eu emprestar um dinheiro para uma pessoa lá no Japão, por exemplo, o que hoje não é viável, não consigo fazer. Vai ser muito fácil eu pagar e receber dinheiro de uma pessoa no Japão, o que ainda é muito difícil dos sistemas tradicionais financeiros.
Hoje, para fazer isso, você tem que ter uma conta em banco, que tenha transferência internacional, vai fazer um SWIFT, vai pagar taxa absurda, vai demorar 3 dias, enfim. É muito complicado, não é instantâneo. Mas o que a Web3 vai permitir é que isso se torne instantâneo. Isso muda o jogo, porque se eu tenho pessoas já agora se comunicando no mundo todo, como se estivessem todos no mesmo lugar, e eu passo a ter essas pessoas podendo fazer um fluxo de dinheiro com a mesma facilidade, de forma tão instantânea, isso vai mudar muito toda a nossa relação social, de trabalho, enfim. Porque eu posso, com muito mais facilidade, trabalhar com uma empresa no Japão e receber o meu salário. Não que isso não fosse possível, mas existia muito mais atrito. Então, eu posso, de fato, ser um banco hoje. Hoje, com as tecnologias da Web3, eu pessoalmente posso me tornar um pequeno banco com o dinheiro que eu tenho. Eu posso emprestar o dinheiro para as pessoas, um negócio chamado Decentralized Finance, que são finanças descentralizadas, e permite que eu faça trade. Então, assim, você não precisa entender tecnicamente o funcionamento ou como as coisas funcionam, bem como você não faz a mínima ideia de como que você aperta o send lá no seu aplicativo de e-mail e esse e-mail chega lá no computador da outra pessoa. Quem é técnico sabe lá dos protocolos, IMAP, SMTP, essas coisas, POP, mas ninguém sabe disso. O usuário não sabe disso, não vai precisar saber. Mas o usuário sabe mandar um e-mail. Então, para quem está entrando, chegando, olhando, cara, você precisa saber usar uma carteira digital. Isso é um conhecimento básico que todo mundo vai precisar ter. Você precisa saber instalar com segurança um programa no seu computador que vai funcionar como a sua carteira digital, que é por onde você vai manipular todos os seus tokens, todas as suas moedas e todo o seu dinheiro virtual. Você precisa saber disso. Todo mundo precisa saber disso. Todas as empresas precisam treinar seus funcionários para aprender isso, porque esse vai ser um mecanismo normal de interação com os sites da internet daqui para frente. Então, embora as pessoas estão respondendo continuando a resposta para a mensagem para as pessoas, agora vocês não precisam entender tecnicamente o funcionamento, vocês vão precisar ter usuários disso, porque isso vai ser cada vez mais, vai fazer parte mais da nossa vida. Hoje, ainda tem alguns pontos de atrito, já está bem melhor do que há 3 anos atrás, mas com certeza está muito pior do que os 3 anos. Mas quanto antes você já começar a entender, participar, se familiarizar com o uso dessas tecnologias, mais fácil vai ser você acompanhar tudo que tem pela frente aí, que tem para rolar aí de novidade, do que vai acontecer, e isso vai estar presente no nosso dia a dia. Isso é bem legal que você trouxe, porque foi uma jornada, né, de alguns assuntos que você foi, né, linkando, e o que eu percebo muito é que todo mundo que iniciou essa jornada de exploração, né, essa atitude mais early adopter, de curiosidade, de começar a mexer, na Web3 acabou, de alguma forma, iniciando o seu caminho pelas criptos, por esse lado mais econômico, né, que talvez seja onde hoje, publicamente, e também na história, né, pela até a própria criação do Bitcoin após a crise, né, imobiliária, dos bancos, né, do sistema centralizado nos Estados Unidos. Então, muito disso veio pelo aspecto econômico. Mas se eu pedisse assim, para você trazer que também está relacionado ao aspecto econômico, mas um olhar de marketing, de comunicação, de oportunidades, para quando a gente olha essas infinitas marcas hoje em dia se perguntando, será que eu devo entrar no metaverso? Será que eu devo criar minha coleção de NFT? Será que eu devo dar os meus primeiros passos? Ou será que isso é uma modinha? Ainda não é ainda é um hype, né? O que você diria para essas marcas, né? Esse profissional de marketing, esse CMO, esse CDO, esse diretor de marketing, seja trabalhando numa grande marca
ou numa agência de publicidade também, o que você diria para essa galera ficar de olho em 2023, para estudar, para começar a se relacionar, para começar a experimentar, mesmo que em pequenos projetos, em coisas que não tenham uma revolução muito grande no próprio modelo de negócio, mas o que você diria para em 2023, para esse profissional, né, colocar uma intenção boa para explorar essas novas oportunidades? É verdade, sim, que tem muito hype, tem muita modinha, tem muita coisa sendo feita para PR, o que é válido também, né? E eu não julgo assim, e acho que faz sentido até, né, do ponto de vista de marketing, você começar a se envolver, né, com essas ativações. Eu acho que é um bom primeiro passo, né? É um bom baby step, assim, primeiro pequeno passo, porque você cria awareness, você já comunica para o teu público, né, seus clientes, você está de olho nisso e, enfim, eu acho que todas essas ativações, seja na criação de uma coleção de NFT, ou seja na execução de um evento dentro do ambiente virtual, de realidade virtual, enfim. Então, são ações muito válidas e bons primeiros passos. Tá? Agora, não fica por aí, né? O grande valor, eu acho, está na criação, né, na descentralização mesmo, na descentralização de algumas coisas da empresa. A gente vai ver daqui para frente a alta cúpula das empresas escolhendo e tendo decisões estratégicas de eventualmente pegar até uma parte da empresa, share mesmo, uma parte da sociedade da empresa, colocando para a comunidade, para que a comunidade ela esteja envolvida não só na cocriação de produtos, como já se faz hoje, mas também na cocriação da estratégia da empresa, né? E de onde a empresa vai, de forma que o público consumidor passe a ter um senso de pertencimento real e que seja, de fato, dono daquela marca, dono daquela empresa. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra em vários negócios, óbvio. E os mais conservadores vão ter uma dificuldade incrível de pensar dessa forma e provavelmente vão ser ultrapassados aí. Mas os mais criativos e os mais para frente, inovadores, eles vão acabar fazendo coisas desse tipo. Até porque isso que eu estou falando seria a tokenização de uma parte da empresa, mas com as DAOs, a DAO, ela, por natureza, tem uma filosofia de ser distribuída, enfim, e de ter todas as camadas de estratégia, gestão, operação realizada por todos. Não quer dizer que todo mundo vai decidir tudo, isso não funciona, mas todo mundo pode decidir quem vai decidir por alguma matéria. E aí, muito já se discute sobre governança de DAO, e é tanto diferente da governança das grandes empresas, SAs, etc. Mas é um tema, assim, muito interessante. A velocidade de crescimento de uma DAO, quando é como um vulcão, né? Dá um magma ali debaixo da terra e, de repente, explode. E aí, depois que explode, cara, acabou. Isso está acontecendo. Eu, por exemplo, no mercado, estou vendo isso acontecer muito de perto. Assim, tem coisas que não dá para explicar para uma pessoa de negócio. Existem algumas comunidades que tem pessoas trabalhando de graça, entre aspas, né, durante horas da vida, dedicando 2, 3, 4 horas por dia, trabalhando para uma DAO, em troca do token e de poder participar da governança e etc., mas sem ganhar dinheiro nenhum, fiat money, sem ganhar real, sem ganhar dólar, né, e extremamente engajado, com brilho no olho, 50 vezes, 100 vezes maior do que tem no trabalho tradicional, né? Absolutamente engajado e com uma relação com o negócio que nunca teve na empresa onde trabalha. E isso é muito poderoso, né? Então, essa questão de olhar para as DAOs, o mecanismo de DAOs, é muito importante, que puxa a outra questão, que é o tokenomics, né? O que é o tokenomics? Alguns chamam de token economics, né? Inclusive o tokenomics.
que é como que você cria a economia do token que você está gerando para o seu negócio. Então, assim como hoje tem lá os clubes de benefício, as milhas, eles têm um pouco dessa gamificação, um pouco desse balanço econômico, eu acredito que toda grande empresa ela vai se tornar um pequeno banco central, porque ela vai acabar emitindo seus tokens vão ter valor econômico e um tokenômetro vai precisar ser definido, ou seja, qual é o mecanismo de valorização desse token, como que esse token é gerado, que é mintado, que o pessoal chama, ou como que é feito o burn, que é a queima do token, enfim. Então, essa é toda uma área de conhecimento que eu acho que 1% do mercado corporativo do Brasil conhece, mas que vai ser extremamente relevante e que é uma outra coisa para se olhar. E por último, as ativações no criação, de colocar o pé no metaverso, nos ambientes de metaverso. Alguns acham que o metaverso vai ser o que a Meta está construindo, um ambiente só, etc. Outros não. Eu sou da linha de que acredito que vão existir vários ambientes de metaverso que vão unir as pessoas em função dos seus interesses pessoais, dos seus desejos, das suas crenças. E as empresas estarem presentes nesses ambientes de metaverso vai ser muito importante, porque as interações, a maior parte das interações para um grupo de pessoas vai ser muito mais no ambiente virtual do que no ambiente físico. Então, em outras palavras, a gente já vê alguns segmentos de clientes consumindo muito mais nos ambientes de metaverso do que no shopping físico. Você vê alguns jovens que estão nesses jogos, Roblox, GTRP, etc., e que gastam a mesada e que pedem de presente os assets digitais. O que ainda não entra um pouco, acho que na cabeça da galera das gerações mais antigas é o potencial que existe na venda de itens digitais, de ativos digitais. Eu tenho falado, sempre que eu converso com os CEOs das empresas, etc., eu falo que é bem possível que pelo menos 20%, talvez 40% da receita daquela empresa vai ser vendendo algum ativo digital, não mais físico, até mesmo para fábricas que fazem cosméticos, enfim, fazem coisas que a gente usa mesmo para a gente, no nosso corpo, shampoo, etc. A gente não vai deixar de usar isso, mas a gente vai dar muito menos valor de marca para isso e vai passar a dar muito mais valor de marca para o que está no digital, porque a nossa exibição digital e o nosso outdoor pessoal digital vai ser sempre muito maior, vai chegar em muito mais gente do que o nosso físico. Em outras palavras, para quem quer ostentar, a ostentação pela internet, pelo digital e pelo metaverso, ela vai ser muito mais efetiva do que uma ostentação que eu faço quando eu saio de casa e vou no shopping ou vou no cinema. Então, isso é uma mudança de comportamento, de paradigma também, e precisa estar no olhar dos CMOs, dos CIOs, dos CEOs, que estão interessados em seguir aí as tendências e usar esse advento aí do metaverso e o Web3. Como que isso se conecta? Ambientes virtuais já existiam, e já existem mais de hoje, os jogos já existem, mas quando você tem o blockchain, você tem o smart contract, e você tem um NFT que garante que uma peça que foi comprada é única, que não adianta copiar o arquivo que não vale, é o falsificado, aí você montou. Aí você junta essa parte de NFT, de Web3, com um ambiente virtual, aí você tem o metaverso. E é isso que é o real metaverso. E as empresas elas vão acabar inevitavelmente explorando, porque as pessoas vão estar ali, acabou. Entendeu? O comércio vai estar lá dentro. E assim como foi com o e-commerce. Foi uma mudança inevitável. É isso que eu enxergo
como visão assim para esse ano. Legal você falar isso, Rafa, do flex, né, da galera ostentar digitalmente. Eu acho que para o pessoal assim de uma geração mais velha é difícil ver isso, de tipo como você vai ostentar de forma digital. Mas isso já tá acontecendo com as gerações mais novas. Eu tenho uma amiga que é filha dela de 6 anos. Ao invés de pedir presente de aniversário, tipo um presente físico, ela pediu pra comprar roupinha no Roblox. 6 anos. Então, assim, isso já tá acontecendo hoje, né? Só que muita gente, às vezes, acaba não enxergando, porque pra gente não tem tanto valor. Mas para gerações futuras, isso já tá acontecendo e vai acontecer cada vez mais. E para dar uma dimensão, né, que é sempre bom a gente trazer números e fatos, a Valorant, que é a dona do jogo do Counter-Strike, ela conseguiu com a Fúria. A Fúria é um time de esportes. São jogos eletrônicos, né, em que a galera compete como uma Olimpíada pelos jogos. Counter-Strike é um jogo de tiro, né, de primeira pessoa. O pessoal chama de First Shooter, eu acho. É First Player Shooter, FPS. FPS. Uhum. FPS, isso. Então. E eles... A Valorant, ela vende de ativo digital, de adesivo para arma, algo na casa de $100 milhões por ano. Então, não é pouca coisa. É uma coisa assim, às vezes até para alguns meio bizarra de entender. Você fala, cara, como assim? É bastante dinheiro que envolve ele, porque é aquilo. Tem milhares de jogadores que querem não só jogar, mas fazer parte de um clã, de um grupo, de uma tribo, e a forma que ele tem de se mostrar, de comunicar ali dentro do jogo, que ele faz parte daquele grupo, e por conta disso ele sintoniza com aqueles valores, com aquela visão e etc., é por meio da compra de um adesivo que ele bota na arma. E isso já acontece, está acontecendo cada vez mais, e não só para gamers, que são os adopters disso por aí, mas para o público geral. Então, cada vez mais vai ser comum as pessoas estarem ali no celular, na fila, banco, num ambiente 3D. O celular está mais potente, porque tem mais processador, tem mais capacidade, etc. E nesse ambiente 3D, ele é muito mais rico que parafernálias para serem colocados ali, né? Enquanto que no Instagram você bota lá a sua foto do perfil e você tem um avatar, tem uma roupa. Você pode botar um boné, porque ele pode, enfim, vestir da forma que quiser. E eu acho que não é nem só questão de outra realidade, né? Porque, querendo ou não, hoje a gente já vive muito no telefone. Você tava falando de compras digitais, eu tava pensando, cara, eu não saio de casa nem pra fazer compra de mercado mais. Eu compro tudo online, tudo. Então, assim, se fosse olhar pra isso alguns anos atrás, a gente não imaginava que a gente ia viver assim, né? Então, eu compartilho muito desse pensamento que é meio que uma evolução natural que a gente tá passando até chegar nessa questão de metaverso. Mas não só de realidade virtual, mas de realidade aumentada também, né? Tá vindo aí daqui a pouco um monte de óculos, um monte de coisa que vai ter informação no nosso mundo real, mas com algumas informações adicionais aí. Eu acho que isso talvez acabe acontecendo até antes, né? Pelo menos na minha visão. Eu não sei o que vocês pensam, mas na minha visão, até antes do que a gente começar a viver ainda mais no mundo digital do que a gente já vive hoje. Pode ser, né? Eu realmente não sei assim, se vai ser depois. Eu acho que coisas são muito loucas. O importante é você estar meio que conectado e botando o pé um pouquinho em cada uma dessas coisas, fazendo experimentações e tal, para ir sentindo, para quando algo acontece, tem aquele tipping point, né? Que quando você está lá, fica muito mais fácil de surfar a onda, né? Acho que é mais ou menos por aí. Com certeza, com certeza. Ao mesmo tempo que as coisas vão para o digital, toda a nossa interação, o nosso dinheiro, etc., as fraudes e os assaltos, né, ladrões, eles vão também. Isso é um grande problema hoje, porque segurança, cibersegurança, né, já é um problema desde sempre. Porque a tecnologia, ela avança no nível, ou melhor, o conhecimento que domina a tecnologia, ela avança no nível muito maior do que o usuário. O usuário, em geral, se preocupa muito pouco com segurança, tanto segurança física quanto a segurança digital. E isso acaba fazendo com que são vários hacks e vários roubos digitais.
quando você começa a trazer valor financeiro para esses ativos digitais, o interesse, né, dos hackers ele aumenta. Dos hackers não, dos ladrões, né? Porque nem todo hacker é ladrão. Hacker, por natureza, é só alguém que domina muito bem uma tecnologia, e tem muito hacker do bem, inclusive trabalha para proteção. Mas os ladrões mesmo, ela aumenta, né? Porque aumenta a possibilidade de ganho. Então, esse é um grande problema no momento aí para a adoção de update. No ano passado foram alguns bilhões de dólares que foram roubados. Eu acho que para tudo tem jeito. Se você mantém padrões de segurança, se informa, estuda, etc., passa a não ser um grande problema. Isso serve muito para as empresas e para as pessoas. Eu acho que a grande armadilha é você entrar na ingenuidade e na falta de um conhecimento mínimo sobre como fazer, né, e como manipular esses ativos e acabar perdendo parte deles. Muito bom. E essa questão de segurança é bem forte mesmo. E o que a gente vê é que, às vezes, até as pessoas que já estão há mais tempo dentro do ecossistema acabam sofrendo algum hack de alguma forma, porque, igual você falou, sempre a tecnologia vem evoluindo, mas a galera que quer fazer o mal ali dentro também, né? Então, é importante demais esse recado de segurança, estudem, né, pra gente conseguir ser o mais seguro possível, porque não sei se feliz ou infelizmente aqui dentro de Web3 a gente não tem um saque, né, tipo, fez alguma coisa errada, tipo, transferiu dinheiro pra carteira errada. Não tem quem você ligue, tipo, pro banco e fala, opa, preciso do meu dinheiro de volta, né? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado a fazer qualquer tipo de transação, clicar em qualquer tipo de link. Esses dias teve o NFT God, ele é conhecidíssimo no Twitter, é um influencer de NFT no Twitter. Ele queria começar a fazer stream, então ele foi baixar um software de streaming no Google, ele pesquisou no Google, e aí ele baixou o primeiro link que tava ali, do Google Ads, tipo... Ele não verificou o link nem nada, ele baixou aquele aplicativo. Só que era um malware, e ele perdeu tudo. Porque os NFTs dele estavam em uma hot wallet, não estavam em uma cold wallet. Então, várias falhas ali de segurança ao longo do caminho que fizeram ele perder uma grana, assim. E é uma pessoa que já estava no mercado, tinha um tempo. Então, às vezes, mesmo a galera que já tem algum tipo de conhecimento, pode cometer algum erro ao longo do caminho, né? Então é importante a gente sempre estudar para tentar prevenir isso. Se você baixa um software no seu computador, e ele está comprometido, ele pode tomar o seu computador e a partir daí tudo que é teclado, o seu teclado é logado, todas as coisas que você coloca são logadas, tudo que você acessa para o do hacker do mal aí. E aí, se você também, além disso, tem a sua carteira instalada nesse computador, com as chaves privadas nesse computador, aí acaba ficando mais fácil do hacker roubar. A forma de evitar esse tipo de coisa é só usando uma hardware wallet, que é um dispositivo físico, como se fosse um pendrive que conecta na USB, e ele que guarda as chaves privadas da sua carteira, ou seja, ele que tem a senha, vamos dizer assim, para manipular os seus ativos. Então, fica muito mais seguro porque, dessa forma, mesmo que alguém invadir o seu computador e tomar o seu computador por inteiro, essa pessoa não consegue manipular os seus ativos porque a chave de manipulação está nesse dispositivo que é o pendrive na sua mão. Pendrive entre aspas. Cara, muito bom. Daria para ficar horas aqui, né, viajando e mergulhando, se aprofundando em cada uma dessas vertentes aí que a gente abriu. Então, respeitando aí o tempo da galera, vamos para essa etapa final com uma pergunta aqui que a Lu botou, que é o seguinte, ó, Rafa, qual alternativa você vê para existir um equilíbrio entre esse avanço da tecnologia com a Web3 e a sustentabilidade ambiental, principalmente olhando, né, pela questão do aumento do consumo de recursos? Eu não vejo um problema muito grande nisso, porque é o seguinte, o Bitcoin, quando ele nasceu tentando um mecanismo de consenso chamado prova de trabalho, proof of work. O que é um mecanismo de consenso? Como a gente tem
processamento sendo executado por milhares de computadores, milhares de pessoas ao redor do mundo, esses computadores eles têm que entrar em consenso entre si, para dizer assim, qual é a transação que é válida, o que é real, o que está sendo uma fraude aqui. Então, precisa de uma lógica de programação para fazer esse consenso entre os computadores. E esse mecanismo de consenso do Bitcoin, ele é chamado de Proof of Work, que é prova de trabalho. E aí, isso quer dizer que os computadores eles têm que ficar fazendo autoprocessamento para descobrir um hash, resolver um desafio, vamos assim dizer. E isso consome muito de energia. Tá? Realmente, por isso que a gente vê lá as farms de Bitcoin, milhares de computadores, placas de vídeo, de autoprocessamento. E antes a placa de vídeo agora já não dá mais. Enfim, e consome muito energia. Mas isso já é uma tecnologia ultrapassada. Por favor, ele já é ultrapassado. Já existem várias outras blockchains diferentes da Bitcoin que implementaram outros mecanismos de consenso. E um deles é o Proof of Stake, o outro é o Proof of History. Enfim, já existem vários mecanismos de consenso. E todos esses novos, eles não são consumo intensivo. Ou seja, vocês têm milhares de computadores processando, disputando processamento para conseguir gerar e realizar esses desafios para poder fazer a validação da rede. A alternativa são essas novas tecnologias, essas novas blockchains. Muito bom. Rafa, antes da gente finalizar aqui, queria ouvir um pouquinho de você sobre a Vidden Ventures, né? Que a gente nem falou sobre empresa nenhuma aí, mas para quem não sabe, Rafa é sócio fundador da Vidden Ventures, que é uma venture capital para investimentos em empresas de Web3. E aí, se quiser falar pra gente um pouquinho da Vidden, fique à vontade. Legal. Então, a Vidden nasceu em meados de 2021, primeiramente criar uma gestora de ativos digitais para investimento nos tokens que foram surgindo, né? Hoje são mais de 1.000 moedas diferentes, mas cada um deles representa um projeto, representa um produto, ou um protocolo, e no final das contas é uma empresa. Mas ou uma empresa ou uma DAO, mas enfim, é uma organização, for profit, etc. Então, nasceu dessa forma e a gente acabou se especializando depois em jogos, que viu uma possibilidade muito grande, fez alguns investimentos e depois voltou a mercado de Web3 todo. E hoje a Vidden está montando um ecossistema de empresas que oferecem produtos e serviços de Web3 aqui no Brasil e em si. E a gente está com a visão de empresas bastante complementares, algumas trabalhando na parte de educação, outros de consultoria, outros de metaverso, outros produtos específicos, e a gente tem uma crença muito grande que essas empresas elas vão ser disruptivas, bem funcionárias, e estando elas no Web3 significa que elas têm algum valor de descentralização, e a gente acredita que isso também vai ser bom, independente do resultado do investimento. A gente agora escreveu um livro, que é o primeiro mergulho na Web3, vai lançar o livro daqui a pouco, no meio digital, vai ser o lançamento da Creative Commons de forma aberta, open source, então vai poder pegar, pensar na cabeça de colaboração e de abertura, né? E a gente também vai vender o NFT, que vai dar direito ao livro físico, mas não vai ser só comprar o livro, vai ser ajudar um projeto também. E a gente quer sempre trabalhar com essa visão de colaboração, de retorno na sociedade. Então, a gente vai escrever um projeto, tem escrever tabelas, tem escrever Web3 também para ajudar na medida que a gente vai desenvolvendo aí os nossos negócios. Parabéns, Rafa. Muito bom. Muito orgulho aí de tudo que você está construindo, da colaboração que você está trazendo para o ecossistema, sempre com esse olhar construtivo, esse olhar de agregar, de ter intenção por detrás e não apenas ganho acima de tudo. Então, acho que isso reforça muito o ethos da Web3, de comunidade, de cocriação, né? Tá tudo sendo desenvolvido e cocriado agora, nesse momento, né? Então,
muito orgulho aí de tudo que você está fazendo. E, cara, quero te agradecer muito pela sua participação. Sei que não é tão simples e fácil, né, te ter aqui. Então, obrigado pelo privilégio. Foi muito especial aí a troca. Espero que a audiência tenha curtido também. E só para concluir mesmo, para a galera buscar mais informações sobre a vida e entender mais, a gente vai botar tudo aqui nas descrições, né? Mas fala aí, qual é o melhor local, né? O melhor meio para a galera conhecer mais a Videm? Através do site videm.vc, que é o nosso site. Lá tem mais informações das empresas, do ecossistema, das investidas e do nosso time e de como fazer contato com a gente também. Perfeito. Obrigado, meu rei. Tamo junto. Fechado. Obrigado a vocês. Foi ótimo. Adorei o papo aqui. Nem doeu, né? Obrigada, Rafa, pela presença. Nem doeu, foi ótimo. Então é isso, cosmonautas. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do Mooncast, explorando o universo da Web3. Se você curtiu o tema de hoje, lembre-se de conferir os outros episódios do nosso podcast e compartilhe esse link agora com pelo menos mais uma pessoa que você acredita que vai gerar valor. E se você quiser participar das gravações aqui ao vivo na Lua com o seu avatar e ter a chance de fazer perguntas e interagir com os nossos convidados especiais, basta entrar no nosso grupo do WhatsApp, o Mooncast Friends. Lembrando que o Mooncast é uma produção em conjunto com a MetaCosmos. E para conhecer mais sobre nossos projetos, é só seguir o @Raiauad, RAIAUAD, nas redes sociais para mais conteúdo sobre o Web3 ou entrar em contato para agendar palestras sobre o Web3 de forma simplificada na sua empresa. E se achar que precisa de um parceiro para te ajudar a alavancar sua marca de forma relevante na Web3, trabalhando com as suas equipes de marketing e agências de publicidade, acesse o site metacosmos.com.br, Cosmos com K, e conheça nossos serviços que vão desde consultoria estratégica, treinamentos em company, pesquisa de mercado até execução de A a Z das suas ativações em metaverso e com NFTs. Acesse o site e agende uma consultoria gratuita para que a gente já possa te orientar com os passos iniciais. Valeu, cosmonautas! Os links todos estão aqui na descrição e a gente se vê no próximo episódio do Mooncast.